Oi, gente, meu nome é Flávia, eu tenho 18 anos, sou de Porteirinha, Minas Gerais. Eu fui aprovada em 7 faculdades e eu vou embarcar para Marietta College, no estado de Ohio, e com uma bolsa que cobre 100% dos meus cursos acadêmicos. Eu vou cursar neurociência. A primeira coisa que vinha na minha cabeça é que só valeria a pena se eu passasse em faculdades super renomadas, como Yale, Harvard ou Stanford. E hoje em dia, esse conceito está totalmente desconstruído na minha cabeça. Tanto que eu estou indo embarcar, para Marietta College, que é uma faculdade pouco conhecida. E eu estou super feliz de estar indo embarcar para ela, tanto pela minha bolsa de 100% acadêmica, tanto porque depois do processo eu tenho certeza que essa faculdade vai ser bem melhor para o meu perfil do que as faculdades de grande renome. O meu maior medo no processo era encontrar dúvidas que eu não encontrasse na internet, as respostas, porque o processo de candidatura para uma faculdade dos Estados Unidos é muito diferente do processo de candidatura para faculdades no Brasil. Então eu tinha zero experiência nisso, mas com a TDS eu consegui encontrar resposta para tudo. Então, por exemplo, a faculdade pediu imposto de renda do meu pai e da minha mãe, mas a minha mãe não declara. Então, como eu posso prosseguir nesse caso? A TDS tinha resposta para isso e para todas as outras dúvidas, sendo elas específicas ou não. Então, eu não tinha medo quando eu tinha uma dúvida, porque eu sabia que eu ia encontrar a resposta. O primeiro maior desafio, diria que era, no princípio, a insegurança, porque eu tinha muita falta de confiança no meu próprio potencial, e eu me pegava muitas vezes pensando se realmente daria certo esse processo. A segunda foi a organização, porque eu estudava em período semi-integral e em outra cidade. Então, eu tinha que viajar todos os dias para ir para minha escola e voltar. E era bem constante a minha rotina, porque eu dependia de outras pessoas, para ir e para voltar. E com o tempo, a TDS também me ajudou bastante nisso. Eu fui conseguindo encontrar a minha rotina ideal para juntar a aplicação, a minha escola e o meu tempo de lazer pessoal. Dificuldade, diria que foi com o SAT no início. Eu não sabia como eu estudar, mas com o tempo eu fui aprendendo a forma correta de estudar e acabou sendo a minha parte preferida do processo do SAT. Eles sempre apoiaram, porém eu sinto que eles sempre apoiaram naquele, é uma fase, vai passar. Então, não é algo que ela vai realmente seguir em frente, não é algo que vai realmente se concretizar, por ser algo muito grande. Então, eles me apoiaram em, por exemplo, pagar a TDS, apesar que eu trabalhei para ajudar também. Em geral, a minha mãe sempre apoiou mais que o meu pai, por questão do meu pai ser mais medroso em relação a coisas novas, mas no fim, hoje em dia os dois são super felizes por eu estar aqui. Meu pai sente mais saudade, fica sempre chorando, mas minha mãe, ela sente saudade também, mas ela sabe que foi para algo melhor na minha vida. Assim, o processo com o inglês é um pouco complicado, porque eu sinto que o inglês principalmente depois que eu comecei a fazer o processo, foi muito... Eu brinco que foi muito por osmose. Então, tipo assim, eu sabia no início, meu inglês era básico. Eu tinha feito um curso bem mais ou menos quando eu tinha uns 6 anos. Eu fiz 2 anos de curso e eu aprendi o básico. Depois eu aprendi um pouco de gramática, um outro curso de 6 meses, quando eu tinha 12 anos. Mas a partir daí foi sozinha, com séries, filmes e na internet mesmo. Então, inglês nunca foi uma dificuldade tão grande para mim. A minha maior conquista desde que eu entrei foi pessoal também, porque eu me desenvolvi muito como pessoa, principalmente na questão de confiar em mim mesma. Então, a Flávia do início não confiaria de que ela seria capaz de lidar com... Hoje em dia, ela, por mais que ela queria estudar fora, ela achava que não conseguiria lidar com todas as mudanças. E hoje em dia, depois do processo, depois da TDS, eu tenho certeza de que eu consigo lidar com isso. E eu tenho muito mais confiança em tentar coisas novas com a possibilidade de erro. Então, antes eu perdia muita oportunidade porque eu tinha medo de falhar. E hoje em dia eu não tenho mais esse medo, porque eu sei que falhar é humano e vai contribuir para o meu caminho. Eu estou mais animada para a quantidade de pessoas novas que eu vou conhecer, de diversos países e as culturas também. Porque o maior motivo de eu querer estudar fora, de fazer faculdade fora, foi porque eu sempre tive o sonho de fazer um intercâmbio.
inicialmente seria no ensino médio, mas os meus pais, eles não têm condição de não têm condição de pagar uma agência para que eu fosse estudar fora por um ano ou 6 meses. E eu vi na faculdade uma oportunidade para realizar esse sonho. Então, o que eu estou mais animada hoje em dia é para realmente viver isso de uma cultura nova, pessoas novas, enriquecer esse lado cultural. Claro que existe também a boa educação, mas o principal motivo é isso. Foram duas coisas que mais me ajudaram. A primeira foi a Master Planilha, né? A planilha, porque se não fosse ela, eu provavelmente teria me perdido bastante nas tasks, nas tarefas para fazer. E as redações, o quando fazer cada coisa. E a segunda coisa foram com certeza as aulas ao vivo. Eu amava as aulas ao vivo, porque não importasse o quão cansada eu estivesse, ou tanto do processo como do meu dia em si da escola, eu sempre ficava animada com os mentores e com as pessoas ao vivo. Então, ver as carinhas de todo mundo, comentar na aula, não só sobre a aplicação, mas sobre a vida em si. Eu gostava bastante e foi um dos pilares mais importantes para que eu me mantivesse durante todo o processo e não ter desistido. Eu falaria que a pior coisa que pode acontecer é você não embarcar, que já vai acontecer se você não tentar. Então, só vai ser uma mudança totalmente no seu caráter, você vai crescer muito, e se no fim você acabar decidindo de que, na verdade, não era isso que você queria para sua vida, não é o fim do mundo. Tem várias outras oportunidades que você pode vir para os Estados Unidos depois que você fez a faculdade no Brasil. Então, tenta, porque o não você já tem.